Comemorar os 70 anos do Diese não é apenas celebrar a história institucional, mas também compromisso compartilhado pelos que criaram a entidade e pelos que apoiam e participam do trabalho realizado por ela. Com a luta por um mundo mais justo e igualitário, sempre firme neste compromisso. Compromisso forte que permitiu ao Diese, uma entidade da sociedade civil, atingir esse feito relevante de chegar a 7 décadas atravessando crises políticas, crises econômicas e ditaduras. Todos e todas que aqui estão contribuíram com essa conquista e fazem parte dessa história. Portanto, agora, companheiros e companheiras que estão aqui, nós gostaríamos de convidar para que comporem essa mesa junto ao palco algumas pessoas que fazem parte também deste momento que a gente gostaria aqui de enaltecer, tá bem? Algumas pessoas estão colocadas aqui, mas estiveram ainda com aquele problema de chegada, não é? Por conta dos voos e tal. Então, eu vou anunciando aqui, conforme as pessoas, se elas estiverem aqui, elas já vêm ao palco. Caso não estejam, assim que elas chegarem, fazemos como na mesa anterior, a pessoa vem posteriormente, tá bem? Não sei se já chegou aqui a deputada federal do PT de São Paulo, Juliana Cardoso, já está por aqui? Não? Então, Juliana, quando chegar, já vem à mesa. Queremos convidar novamente o secretário executivo do Ministério do Trabalho e Emprego, Francisco Macina da Silva, aqui. Estava prevista também a participação de Olavo Noleto, que é o secretário executivo do Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável da Secretaria de Relações Institucionais da Previdência, mas também, por problemas do voo, realmente ele não pôde estar. Estamos aguardando também aqui a presença de Derique Vieira Santana, diretor de Políticas para Trabalhadores da Cultura e da Economia Criativa do Ministério da Cultura. E aguardamos também a presença aqui de Fábio Manzini Camargo, assessor do gabinete do ministro do Estado, Alexandre Padilha, representando o Ministério da Saúde. Então, esses companheiros, esses senhores aqui, quando chegarem, por favor, já podem assumir. E quero convidar, então, ao palco, representando os movimentos sociais, chamamos aqui Igor Felipe Santos, do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Representando as entidades parceiras que colaboram com o financiamento de projetos de interesse da classe trabalhadora, convidamos Amanda Camargo, coordenadora de projetos do Fundo Labora. Representando as organizações da sociedade civil, convidamos o diretor executivo do Instituto Polis, Henrique Frota. Convidamos aqui, já estava na mesa de abertura, mas agora, neste momento solene, o presidente do Diese, José Gonzaga da Cruz, diretor, vice-presidente dos Sindicatos Comerciários de São Paulo e secretário-geral adjunto da UGT. Não cheguei aos 70, mas estou precisando de ajuda. Convidamos agora ela, a vice-presidenta do Diese, Maria Aparecida Faria, diretora executiva do Sindisaúde São Paulo e secretária nacional de comunicação da CUT. Convidamos agora, representando a Força Sindical e a direção do Diese, Alexandro Ferreira da Silva. E convidamos ela, que é a diretora técnica do Diese, Adriana Marculino. Aí podem tomar os seus assentos, que eu vou fazer aqui alguns anúncios, companheiros e companheiras, de pessoas que passaram por aqui ontem, entidades, órgãos públicos, instituições, que passaram ontem e hoje aqui pelo nosso seminário, pelo nosso evento, tá bem? Então, de órgãos públicos, nós tivemos representantes da Secretaria Nacional de Diálogos Sociais e Articulação de Políticas Públicas, tivemos representantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de São Paulo, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Tivemos também instituições parceiras, tivemos aqui o MST, a ABCD, Ação Brasileira de Combate às Desigualdades,
Tivemos representantes também da Ação Educativa, do Instituto Lavoro, do Tatu Cult, do INESC, do Observatório Social da CUT, da Escola Politécnica da USP, a ABET, Associação Brasileira de Estudos do Trabalho, do Conselho Nacional do SESI, do PROCON de São Paulo, OSAC Advogados, Instituto Labora, Instituto de Justiça Fiscal, ISP, Internacional dos Serviços Públicos, e também nos enviaram congratulações Ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, e Ministro do Estado da Educação, Camilo Santana. Então, a todos esses, uma salva de palmas. E vamos anunciando outras, caso não tenhamos falhado aqui no anúncio de alguma outra entidade ou de um desses parceiros aqui anunciados. Peço, então, agora, convidamos a todos e todas para que, em posição de respeito, acompanhemos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Muito bem, e para que possamos abrir, então, esse ato solene, passamos a palavra agora para a diretora técnica do DIEESE, Adriana Marcolino.
Calma aí que eu tenho duas colinhas aqui que eu preciso abrir as duas. Bom dia a todas as pessoas, tanto as que estão aqui presencialmente, como as que estão acompanhando essa atividade de modo virtual, e também aquelas que não conseguiram estar, seja por conta do nosso evento climático extremo que aconteceu essa semana em São Paulo, seja porque a agenda nesse final de ano a gente sabe que é bem conturbada, né? Mas que também mandaram aí a saudação e o carinho ao Diese. Eu queria aqui ler, na verdade, uma mensagem, né, em relação a esses 70 anos e ao que o Diese realizou nesse período, apoiando, sendo demandado pelas lutas sindicais, mas também pelo conjunto de lutas sociais no Brasil, né? O Diese completa 70 anos, agora em 22 de dezembro, uma história profundamente ligada às lutas da classe trabalhadora brasileira. Criado em 55 por 18 sindicatos, o departamento nasceu diante de um desafio central. Disputar a renda exigia disputar também a verdade sobre o custo de vida. Naquele período de inflação elevada, os trabalhadores desconfiavam dos índices oficiais usados nas negociações salariais. Era preciso produzir dados próprios, confiáveis, tecnicamente rigorosos, e o Diese surgiu exatamente para isso, unindo o movimento sindical e comunidade acadêmica. Logo nos primeiros anos, o Diese implantou o índice de custo de vida, a pesquisa de orçamentos familiares e a cesta básica, democratizando informações essenciais para orientar reivindicações salariais. Na ditadura militar, enfrentou intervenções e perseguições, mas resistiu. E foi justamente nessa época que ganhou projeção nacional ao denunciar a manipulação da inflação na década de 70 que arrochava os salários. Uma revelação que mais tarde seria reconhecida até pelo Banco Mundial. Com a redemocratização, o Diese se consolidou como uma referência pública e técnica, criou a pesquisa de emprego e desemprego, passou a calcular o salário mínimo necessário como instrumento de disputa da renda, passou a acompanhar as negociações coletivas, acordos, greves e pisos salariais, contribuindo decisivamente para fortalecer o movimento sindical. Também desenvolveu sistemas pioneiros de monitoramento das relações de trabalho, hoje fundamentais para análise sobre o mercado de trabalho, salários e condições laborais no país. Teve papel importante na formulação da política de valorização do salário mínimo nos anos 2000, que mudou a vida de milhões de brasileiros. E continuou avançando em temas centrais da atualidade, como transição justa, plataformização dos trabalhos, desregulamentação do trabalho, financiarização e meio ambiente. Um sonho antigo do movimento sindical, a criação de uma universidade do trabalho, tornou-se realidade com a Escola Diese de Ciências do Trabalho, inaugurada em 2012. Hoje, o Diese, nota 5 no MEC. Nós tivemos esse mês a avaliação do MEC e a escola, de novo, ganhou nota 5. Hoje, o Diese está presente em 17 estados, com subseções em mais de 40 entidades, produz pesquisas permanentes, assessora negociações, forma dirigentes e contribui para políticas públicas estratégicas. Eu acho que todos os técnicos e técnicas, todo o pessoal administrativo do Diese, que está hoje aqui, ou porque por algum motivo não pôde estar aqui hoje, tem orgulho de participar dessa história e de apoiar o movimento sindical no dia a dia. Desde ontem, nós temos discutido desafios estruturais relacionados à disputa da renda no Brasil. Defesa da democracia, garantir justiça tributária, retomar os sentidos do trabalho, melhorar salários e condições de trabalho com uma política de valorização substancial, promover a negociação coletiva, promover acesso a políticas públicas de segurança alimentar e nutricional saudável, superar as desigualdades de gênero, raça e território, repensar a reprodução social, promover a política industrial e tecnológica, a política de educação tecnológica,
temas que refletimos que têm o potencial de revolucionar o modo como a sociedade está organizada. E, com certeza, o debate que a gente realizou nesses 2 dias vai orientar também a nossa produção para o próximo período. Diante desses desafios, eu gostaria de destacar mais um, que também foi discutido aqui nesses 2 dias, a atual política monetária baseada nas metas de inflação. Para que o Brasil possa, de fato, promover um processo de desenvolvimento com justiça tributária, econômica e social, é necessário repensar essa política que opera a partir da necessidade da contração da atividade econômica, de um determinado nível de desemprego e limitando a valorização dos salários no Brasil. Semana passada, tive a oportunidade de falar sobre isso no Conselhão para o presidente Lula. Destaquei que, se no passado a inflação alta corroía o poder de compra dos salários, hoje os juros altos freiam o desenvolvimento, dificultam a valorização dos salários, impedem a melhoria da qualidade dos empregos, impõem limites ao investimento produtivo e à efetividade da política industrial, além de tirarem recursos da ordem de trilhão da economia real para a esfera financeira, aprofundando a concentração de renda. Nesse aniversário do DIEESE, queremos reforçar o debate sobre a inflação no Brasil, tema recorrente historicamente em nossa produção técnica, porque as medidas adotadas para controlá-la hoje têm um resultado que amplia a concentração de renda. Temos condições de construir uma política de controle da inflação que não resulte na ponta em desemprego, na manutenção das desigualdades, na insegurança alimentar causada pela contração da renda e do consumo, em redução dos investimentos em saúde, educação, moradia, políticas públicas de trabalho, emprego e renda. Convido, portanto, as entidades sindicais, as organizações da sociedade civil, nossos colegas da academia a somarem esforços para refletir, formular e mobilizar um diálogo amplo com a classe trabalhadora e com a sociedade brasileira. É imperativo abrir esse debate e avançar na elaboração de alternativas à política atual. A capacidade de mobilização e de formulação desse campo que está aqui nessa sala e outros mais que podem se juntar, pode e deve ser muito mais potente diante das disputas pela renda travada com o mercado financeiro e com segmentos de alta renda no Brasil. Quero terminar reafirmando que, ao completar 70 anos, o DIEESE segue comprometido com sua missão original: produzir conhecimento científico para fortalecer a luta por igualdade, justiça, desenvolvimento e valorização do trabalho. Em um mundo cada vez mais complexo, reafirma que a informação é ferramenta da democracia, a ciência é instrumento de transformação social. Viva a classe trabalhadora, viva o movimento sindical, viva o DIEESE! Queria convidar aqui Derek, que está representando o Ministério da Cultura, diretor de Economia Criativa. Muito obrigada, Derek, por estar aqui conosco. Eu também queria aproveitar esse momento para agradecer a equipe do DIEESE que colocou esse evento de pé e garantiu a recepção carinhosa e cuidadosa de todo mundo que chegou aqui durante essa semana para participar das atividades. Em primeiro lugar, eu queria uma salva de palmas para a Rosana e para a Daniela Ortega, que coordenaram todo o processo desse projeto de memória do DIEESE 70 anos. A Daniela Sank, a Marcinha, a Indira e a Michele, que ficaram de olho na infraestrutura, nos convites, nas passagens e hospedagens. A equipe da TI e da comunicação do DIEESE, Celi, Daniel, Leto, Geni, Carol e os outros companheiros dessas equipes, que estão ajudando a gente aí tanto na comunicação como em toda a estrutura aí de comunicação. Agradecer também a equipe da Tatu, consultoria em ações culturais, que tem apoiado o DIEESE nesse projeto de memória.
a Cristiane, da Tricontinental, que também já foi técnica do Diese e que nos ajudou a entrar em contato com a nossa palestrante Madalena. A professora Maria Maeno, que não está aqui conosco, porque nesse momento ela está no México, mas que nos ajudou também a entrar em contato com Thomas Coutreau. O nosso ex-diretor do Diese, Antônio Prado, que também nos ajudou a entrar em contato com o Ramon e o Theo, nossos palestrantes da Mesa ontem, que ajudaram a gente a construir esse percurso que a gente fez desde ontem. E, por fim, ao Pércio, que está aqui conduzindo a nossa atividade com todo carinho. Pércio é nosso companheiro na formação sindical e hoje está aqui como nosso mestre de cerimônia. Devolvo a palavra para você. Obrigada. Muito bem. Agora, devidamente apresentado, novamente. Bom, a gente quer também convidar para vir à mesa aqui o vereador aqui da cidade de São Paulo, vereador Hélio Rodrigues. Por favor, vem para cá. Vereador do PT, aqui da cidade de São Paulo. Está com uma bota bonita, hein, Hélio? Está com uma bota bonita aí. Muito bem, companheiros e companheiras, e representando todas as centrais sindicais, a CESP, a CSP com Lutas, a Intersindical, a Pública, a CSB, a Nova Central, a CTB, a UGT, a Força Sindical e a CUT, passaremos agora a palavra aos representantes da direção do Diese, começando por Alexandro Vieira da Silva, da Força Sindical. Bom dia a todos e a todas. Estou neste ato aqui em virtude do nosso companheiro Paulo Piscinini, dirigente sindical do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba. Ele é o atual secretário-geral da nossa direção sindical nacional. Por conta das mudanças climáticas, infelizmente ele não pôde estar presente aqui. E aí ele pediu para que eu fizesse uma fala valorizando a importância do Diese para todas as centrais sindicais. Mas valorizar o Diese, as pessoas que construíram o Diese, é rememorar um passado de construção coletiva que na mesa passada eu citei, mas é muito importante em todos os espaços de fala a gente relembrar. O Diese, ele foi pensado e construído pelo movimento sindical coletivamente. Na década de 50, lideranças sindicais das mais diversas categorias criaram o Diese como um instrumento de assessoramento, mas bem mais do que assessoramento, de acompanhamento e de estar lado a lado nas lutas dos movimentos sindicais, trabalhistas e sociais. Em sua criação, não teve um nome como idealizador, não teve um sindicato que citou que, olha, nós que criamos o Diese. Naquela época, já era falado, quando se perguntava, quem é o Diese? O Diese somos nós. Passados 70 anos, a gente continua com esse mesmo espírito de coletividade, de harmonia, mesmo com pensamentos ideológicos em alguns momentos divergentes, mas sempre o consenso, sempre o olhar de união para a construção de algo maior prevaleceu. Aproveito para agradecer a cada presidente dos sindicatos que sustentam o Diese, e aí eu peço aqui para que o companheiro Josinaldo Cabeça, por gentileza, fique em pé, companheiro, presidente do Sindicato dos
Metalúrgico de Guarulhos, da qual peço uma salva de palmas. Que acreditam no DIEESE, que faz com que suas lideranças sindicais venham estudar na escola do DIEESE, que participem da capacitação de dirigentes e assessores sindicais, com o objetivo da gente ter cada vez mais pessoas construindo um país melhor. Que possamos, nos próximos anos, ter um DIEESE cada vez mais forte. Mas, como eu bem disse na mesa anterior, só é possível ter um DIEESE forte, um sindicalismo forte, uma organização dos trabalhadores e trabalhadoras fortes, se a gente viver numa democracia. Mas não basta apenas viver na democracia, mas que a gente tenha governantes progressistas que tenham a mente e a alma da classe trabalhadora. É impossível disputar a renda, reduzir a desigualdade, se a gente não tiver um movimento sindical forte, se a gente não tiver uma democracia forte, se nós não tivermos representantes com a nossa cara e com a nossa alma. Que Deus abençoe a todos. Vida longa ao DIEESE! Obrigado, Alexandro. Vamos ouvir agora, então, ela, Maria Aparecida Faria, vice-presidenta do DIEESE e secretária nacional de comunicação da CUT. Tem que mexer aqui que eu sou baixinha. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e todas, os que estão presentes aqui, os que nos acompanham de forma virtual. Eu não quero fazer uma fala aqui repetindo tudo que o DIEESE já fez, porque eu acho que nós estamos valorizando a história do DIEESE, sua construção, né, desde ontem. Mas eu quero falar da importância do DIEESE nas pessoas que constroem o DIEESE. Né? São 70 anos de construção coletiva, a partir daquela decisão do movimento sindical, que nós vamos comemorar agora, dia 22 de dezembro, né? A criação do DIEESE, mas não só do movimento sindical, também da academia naquele período, que ajudou, que teve a compreensão de que era importante a gente ter uma instituição, uma organização que pudesse fazer frente a estudos e pesquisas para que o movimento sindical pudesse se qualificar, atuar e ter uma inserção onde, de fato, pudesse defender a classe trabalhadora. E, de lá para cá, pessoas valorosas, algumas estão aqui conosco, que já se aposentaram ou estão em outros espaços, estão aqui conosco, outros não, mas, assim, o DIEESE foi construído durante esses 70 anos por essas pessoas, por esses profissionais, por esses trabalhadores, por esses companheiros e companheiras, né? Que muitos de nós não temos ideia do que seja o DIEESE por dentro. Eu quero dizer que, como movimento sindical, o meu conhecimento do DIEESE ia até as atividades, os seminários, as oficinas, mas depois que a gente assumiu aqui a direção sindical do DIEESE, que a gente passou a conhecer o DIEESE um pouco mais por dentro, a gente vê a grandeza que é, a riqueza que é essa entidade, do ponto de vista das pessoas que estão aqui. Cada companheiro e companheira que trabalha no DIEESE, seja aqui na sede ou seja nos estados, nas subseções, são companheiros e companheiras totalmente compromissados com a nossa luta, com a nossa história, com a classe trabalhadora deste país. Então, assim, 70 anos significa reconhecer o papel de cada um e de cada uma, independente de que função ou cargo esteja, né? Daqueles que construíram até aqui, dos que continuam construindo e daqueles que temos certeza virão nos ajudar a continuar essa construção. E é importante dizer também o papel que o movimento sindical tem tido durante esses 70 anos. Altos e baixos, muitos enfrentamentos, muitas lutas, indas e vindas, mas o movimento sindical tem se mantido firme,
tá? Se mantido firme e ajudado a valorizar a importância que o Diese tem na nossa vida, não só na nossa vida, assim como a Giovândia disse, o Diese se tornou um patrimônio nacional, né? A marca Diese é irrefutável, né? Por quê? Porque construiu isso a partir de compromissos e de idoneidade no seu papel, na sua tarefa, naquilo que se propôs. E o movimento sindical sabe respeitar isso. O movimento sindical tem reafirmado esse papel do Diese, e isso é extremamente importante. E aí nós estamos falando de todo o movimento sindical brasileiro, independente a que central pertençamos, ou se algum sindicato não pertence a nenhuma central. Uma outra coisa que é importante dizer que, ao longo desses 70 anos, para além do movimento sindicais, as parcerias com os movimentos sociais, né? Compreendendo a importância que é agregar os movimentos sociais, né? no desenvolvimento, nas pesquisas, na produção do Diese, com olhar para o trabalho, com olhar para o mundo do trabalho, de que forma isso pode nos ajudar a melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa renda e, principalmente, a nossa intervenção nas políticas de direito, nas políticas sociais, nas políticas públicas. Portanto, 70 anos do Diese, com os 13 anos da nossa escola, com a nota máxima, diga-se de passagem, é sempre motivo de muito orgulho e de muita comemoração da nossa parte. Nós, dirigentes aqui da executiva sindical do Diese, e quero me atrever a dizer, enquanto direção nacional sindical do Diese, falando em nome de todas as centrais, de todos os nossos sindicatos, só temos que agradecer a todos os trabalhadores do Diese, a todos os parceiros do Diese e a todos os colaboradores e, principalmente, a todo o movimento sindical brasileiro. Parabéns ao Diese, 70 anos com muita glória, 70 anos com muita história, com muita luta, muita garra, e que venham mais 70, mais 70 e mais 70. Vida longa ao Diese! Vamos ouvir agora José Gonzaga da Cruz, presidente do Diese e secretário-geral adjunto da UGT. Amigos e amigas, muitíssimo boa tarde. Isso faço parafraseando o companheiro Patá, que é uma das pessoas, juntamente com os presidentes das centrais sindicais, que me levou a essa condição de presidir o Diese. Ele se enche de orgulho, eu nem tanto, porque a minha origem também é do movimento sindical, mas do movimento sindical em 1969 dos metalúrgicos, Rua dos Ciclames, 327, Vila Bela, ali do lado da Vila Prudente. Em idos de 1981 é que eu migrei para o comércio, e no comércio fiquei numa multinacional que lamentavelmente nos deixou, mas foi uma das melhores empresas do país, chamado Macro Atacadista S.A. E por lá eu fiquei durante 43 anos. Essa responsabilidade de presidir o Diese não me enche de orgulho, mas me enche verdadeiramente do dever de construir, de ajudar a construir, de ajudar a seguir uma instituição sólida, uma instituição que trabalha para o movimento sindical. E eu me sinto extremamente feliz de presidir o Diese, muito embora estejamos apenas e tão somente 10 anos, aliás, menos de um ano na presidência do Diese. Mas eu queria dizer aos senhores e às senhoras da minha gratidão, e como comerciário vou fazer um pedido aqui, já negociando, não falando em convenção coletiva, mas eu estou vendo aqui a maioria dos presidentes das centrais sindicais e de algumas outras instituições, sindicatos, federações e confederações aqui presentes.
Vamos fortalecer o Diese, vamos transformar o Diese em mais 100 anos. Como diria o ex-ministro Magri, que o Diese não seja imortal, mas que o Diese seja imorrível. Porque todos nós temos que ser imorrível e fazer as coisas com a voz do coração, e a voz é a voz que nos comanda a nos ajudar a transformar o Diese com essa equipe extraordinária que tem, com esses professores, com esses empregados, os mais importantes quanto os mais simples, quanto a nossa diretora técnica, de nos enche de prazer, nos enche de orgulho de estar à frente dessa instituição e de dizer aos senhores que a nossa luta é fortalecer o Diese e trazer, com a ajuda dos senhores, das centrais sindicais, do movimento sindical, mais sindicatos para se afiliarem ao Diese. Não vou me alongar, porque tenho uma certa dificuldade, mas eu queria dizer a todos os senhores e as senhoras que o bichinho do Diese me picou. Eu faço, às vezes, as coisas mais pelo coração, mais pelo amor, do que a minha importância. Eu sou um homem do povo, e um homem do povo simples. Lá do Nordeste, eu sou piauiense. Do sul do Piauí, aonde dizem que não tem água, mas tem água. E eu quero dizer, senhor ministro, que no governo Lula as coisas melhoraram muito, muito nesse país. E é necessário que a gente tenha um lado. E nós precisamos estarmos unidos para enfrentar o atraso que está aí. Já não basta defenderem a anistia ampla, geral e restrita. Agora, tem um deputado por um estado que está defendendo a anistia. Não basta ofender a coisa mais sagrada, que é a democracia. Que viva a democracia, que respeitemos a democracia. E, para encerrar, que viva o Diese, que viva todos os colaboradores do Diese. Muito obrigado, um grande ano para todos nós. E que Deus nos ilumine e que faça e transforme esse Diese na minha sucessão, que não vai demorar muito tempo. Traga gente que fale com a voz da alma e a voz do coração. Muito obrigado. Muito bem. Bom, companheiros e companheiras, tem muitos representantes, homens e mulheres de entidades, né? Muitos presidentes de sindicatos estão aqui presentes, né? Então, na pessoa do professor Fábio Moraes, primeiro presidente da POESP, a gente queria agradecer todos os presidentes, todos os sindicatos que estão aqui representados, também a POESP, que faz parte da direção executiva aqui do Diese. E vejam só, agora a gente vai passar um vídeo do Diese e vejam a dificuldade que é resumir 70 anos, né, num vídeo. Então, a gente vai exibir esse vídeo que conta um pouquinho dessa nossa trajetória aqui do Diese.